Castelo de Targon, ano de 392, no mundo dos 12. Após sua ruína, o Castelo de Targon foi reconstruído vários anos depois, graças a Askr. Ao contribuir com a salvação do continente, ele conseguiu novos seguidores, e também novos aliados. Com seus seguidores e a ajuda de outros reinos, conseguiu mão de obra e fez questão de reconstruir cada detalhe de Targon, da forma a qual se lembrava na sua infância. Porém agora, com mais segurança e alguns detalhes elegantes que podiam ser vistos pelo castelo. Bem, eu fiquei sabendo do que houve ontem. Isso não é normal vindo de você. O que está acontecendo? Era uma conversa que acontecia descendo as escadas, e eles se aproximavam de um belo salão, onde havia apenas um soldado em vigia no local. Poderiam ouvir os passos pela escadaria, mesmo coberta por um carpete elegante, que abafava o som. A lareira já os esperava acesa. Sentaram-se de frente um para o outro, em assentos opostos, e ele continuou a conversar. Estou falando com você, César? César olhou sem jeito. Foi pego em devaneio novamente pelo seu pai. O homem coçou a cabeça e respirou fundo. Afinal, não queria ser grosseiro. Era o momento de se ter calma e conversar. César, o comandante me disse que hoje, no treinamento, você machucou para valer um dos nossos homens, de forma excessiva. Parece que você estava com algo pessoal contra ele. Poderia me contar o que houve? Ele perguntava para César. César respondeu seu pai, Askr. Ele ergueu o olhar na direção do pai e logo voltou a desviar para a lareira. Bem, ele estava trazendo ideias de fora. Estava falando sobre os bestiais. Falava que eles não eram bem-vindos em nosso reino. Parece que ele teve contato com alguém de um desses reinos que estão adotando a nova ordem. E eu tirei a ideia da cabeça dele com delicadeza. Não suporta a ideia de alguma coisa acontecer com ela, pai. Askr respirou fundo e levou a mão até a testa, pensativo. Alisava a pele grossa e pensava. Ele expressar a opinião dele não significa que automaticamente irá atacar e degolar Kaiua em seguida. Foi a primeira vez que você ouviu algo assim entre os nossos homens? César respondeu. Eu não gostaria de esperar para ver. Ele juntou as mãos sobre os joelhos e curvou o corpo para ficar ainda mais próximo da lareira. O brilho das chamas iluminava o seu rosto e ele seguiu dizendo. Sim, foi a primeira vez que eu ouvi entre os nossos homens, mas já escutei sussurros pela cidade. Parece que essas ideias se grudam na cabeça de pessoas que buscam um motivo para odiar o que é diferente. Askr responde ao seu filho. Você melhor do que ninguém sabe que a ignorância nos faz temer o desconhecido. Temos medo do que não sabemos, pois temos medo do que não podemos controlar. Ele cerrou os olhos, observando atentamente o rosto de César, que era aquecido pelas brasas serpenteantes da lareira. Você se lembra aquele dia na floresta, quando você tinha apenas 8 anos? Você quase se machucou feio aquele dia. E tudo aquilo por conta do que mesmo? Eu adoro essa história. Ele diz enquanto tentava se lembrar, mas numa forma de que César continuasse a história. Até que César tomou coragem e contou. Eu tinha 7 anos. O rosto de César corou com vergonha da atitude de quando era criança. Não era uma memória da qual ele se orgulhava. Kaiua havia lido um livro sobre um conto de seres mágicos. Ela sempre modificava as histórias para encontrar coisas em comum com a realidade. Então ela estava falando sobre as fadas da floresta de Targon, que apareciam nas noites estreladas e que se você capturasse uma delas, poderia fazer um pedido. Ele pensava o quanto isso era constrangedor, pensar que ele acreditou que poderia desejar conhecer a mãe dele. Algumas noites depois disso, quando eu estava deitado no meu quarto, algo chamou minha atenção pela janela. Era como uma estrela mais brilhante do que eu já tinha visto. Ela parecia se mexer e ir em direção à floresta. Sem pensar 2 vezes, eu saí correndo do castelo, correndo em direção à floresta. Por ser uma criança, acabei entrando dentro da floresta no meio da noite, seguindo aquele brilho que eu acreditava ser uma fada.
Conforme eu entrava cada vez mais na floresta escura, eu vi os brilhos flutuando e os seguia de maneira cega, quando de repente tudo ficou em silêncio. Asker ouvia com atenção e, de certa forma, encarava com bom humor. Como eu pude esquecer? Fadas da Floresta? Essa é uma das minhas histórias favoritas. Ele tentava quebrar um pouco do constrangimento de César ao contar a história, rindo de uma forma amigável, acolhedora, para que o seu sorriso contagiasse o jovem e o clima ficasse mais agradável, para que César ficasse à vontade para continuar contando. A história se passou na floresta das redondezas de Targon. César tinha apenas 7 anos. Bem, já não conseguia mais ver os brilhos no meio do breu da floresta. O frio era a única coisa que estava comigo ali. Naquela hora comecei a correr no meio do escuro, tentando achar um caminho de volta para o castelo. Com uma espada de madeira que ele usava em seus treinamentos e um escudo preso às costas, o pequeno César corre em meio ao silêncio. Assustado, ao perceber que se perdeu, passou a ficar um pouco ansioso. O vento soprava as folhas e assoviava de uma forma assustadora. O garoto, quando olhava na escuridão, sempre enxergava rostos e bocas, olhos nos troncos das árvores, algo que talvez fosse só da sua cabeça. Era efeito do medo com a sua ansiedade, misturado com a frustração de não encontrar as fadas. César entrava em uma situação emocional delicada. Para onde eu vou? O pequeno garoto continua correndo pela floresta, quando prende seu pé em uma raiz de árvore e cai com o rosto no chão. Ai! Ele se senta no chão e sente uma dor muito forte em seu tornozelo. Quando tenta se reerguer, ele percebe que havia torcido o tornozelo e começa a mancar, procurando algum norte. Pensava, para que lado era? Por onde eu devo ir? O pequeno garoto, percebendo que seus esforços em achar o caminho de casa não estavam tendo resultados, se senta aos pés de um tronco retorcido que parecia até mesmo uma toca. Ele queria se proteger do frio e colocou a cabeça entre os joelhos e começou a chorar, desesperado. Droga de fadas! O pequeno garoto sentia frustração e o medo percorria o seu corpo, mas o pior ainda estava por vir. O silêncio das árvores era quebrado por passos pesados como uma investida. O garoto logo retira de suas costas seu escudo e desembainha sua espada de treino. Tenta ficar de pé, procurando identificar de onde vinha o som. Até que do meio dos arbustos surge um javali, correndo na direção do pequeno guerreiro. Ele até consegue se defender de uma investida que o javali deu na sua direção. Ele usou seu escudo de madeira como proteção, porém caiu sentado sobre as folhas secas do solo. Sentiu as dores do seu tornozelo ainda mais fortes devido ao impacto. César, enquanto contava a história, indagou. Se não fosse o meu tornozelo, eu teria acabado com ele. Não era uma luta justa. Asker, enquanto ouvia a história, respondeu. A maioria das lutas não são. O pequeno César, no chão, manteve seu escudo levantado para tentar se defender da criatura. Ele gritava, sai, sai, tentando afastar a criatura que tentava encontrar espaço para investir novamente contra ele, rodeando seu corpo pela floresta. Quando tudo parecia complicado e perdido, César foi surpreendido por um cavalo que adentrou em meio à floresta onde estava de maneira fugaz. Era sua irmã, Kaiwa. Veio montada em um cavalo negro e se apresentou. César! Ela gritou junto do som das chamas que tinha disparado em direção ao animal. O fogo colidiu com o corpo do javali, mas não o abateu, apenas o afastou de César, para que ela tivesse espaço para descer da montaria e se posicionar na frente de seu irmão para protegê-lo. O que aconteceu? Você se machucou? Onde está doendo? César olhou para sua irmã com uma alegria que preencheu seu corpo. Ele a abraçou e com as lágrimas nos olhos disse, Kai, muito obrigado. A voz do pequeno saía trêmula em meio às lágrimas. Eu estou bem, só machuquei o meu tornozelo. Kaiwa ajudou César a se levantar. Vamos, aguente firme.
Ela dizia enquanto não tirava os olhos do javali. Javalis são tão insuportáveis, por que eles insistem tanto? Resmungava enquanto já desembanhou sua espada do quadril e entrando em uma postura defensiva com a espada em diagonal à frente de seu corpo. Enquanto ela firmava os pés e tomava um passo à frente de César. Você consegue lutar? Perguntava ao seu irmão. Eu posso distrair ele para que você corra até o cavalo e fuja, enquanto ele me persegue. Eles precisavam pensar em um plano, e essa era a primeira coisa que veio na mente de Kaiowá: proteger o seu irmão. Já o pequeno César enxugou suas lágrimas com as mãos e se recompôs. Ergueu o olhar e encheu-se de coragem em direção à sua irmã. Disse: eu não vou te deixar para trás, Kai. Eu tive uma ideia. A gente só precisa espantar ele. Consegue colocar fogo na sua espada? Você pode balançar. Se conseguirmos assustar ele, podemos fugir tranquilamente. Nós dois juntos conseguiremos ganhar desse javali. Estar com ela do meu lado me encheu de coragem. Eu sentia que eu podia ganhar daquele javali, mesmo com a dor no tornozelo. César disse para Asker enquanto contava a história. Asker respondeu: isso é algo que eu me orgulho em você. Mesmo com dor, mesmo quando parece que acabou, você ainda consegue reunir forças para agir e acreditar que ainda não é o fim. A sua pequena irmã olhou para ele confiante e disse: certo, vamos tentar. Ela concentrou seu poder e banhou sua espada em chamas. A lâmina da espada iluminou-se pelo fogo que ela acendeu. Eu não vou conseguir manter por muito tempo, precisamos ser rápidos. Em alguns instantes, a espada já iluminava, fazendo com que o javali, que pretendia atacar, decidisse se afastar. Não era o suficiente para que ele fugisse, mas ele permaneceu atento e afastado dos dois. Não ousou se aproximar enquanto as chamas estavam acesas. Assim, a pequena Kaiowá ficou balançando a espada para manter o animal longe. E agora, ele não parece do tipo que vai sair correndo tão fácil. O pequeno César responde: esses bichos são realmente insuportáveis, irmã. O pequeno guerreiro aproveitou a brecha do animal e, com as chamas, ele se abaixou devagar e com cuidado para não perder o seu equilíbrio. Pegou sua espada que estava caída no chão e agora, com a espada e o escudo, ele entrou em posição de combate, preparando para lutar contra a criatura se fosse necessário. Eu vou me aproximar para diminuir a distância da investida dele. Quanto menos ele correr, menor é o impacto. Assim que ele colidir com o escudo, vou tentar segurá-lo o máximo que eu conseguir. Aí você tem a oportunidade para fincar sua espada nele. Tudo bem, Kai? O pequeno garoto se afastava da sua irmã enquanto falava. Após dar aquela ideia, ela confirmou: eu gosto da sua coragem, irmãozinho. Sorriu e, com uma confirmação de cabeça, agarrou firme o cabo de sua espada e começou a sorrateiramente se afastar de César. Eles andavam para os lados, se distanciando, preparando para fazer um ataque frontal e um ataque pelo flanco do animal. César ficava frente a frente com a criatura, que aos poucos tomava coragem para poder avançar contra ele. Quando a espada de Kaiowá perdeu as chamas, o javali avançou. Se prepara, Kai, ele está vindo, o pequeno César disse. Ela confirmou o sinal dele com a cabeça e manteve os olhos firmes no animal. Sentiu a respiração pesada, sentiu as energias mágicas se esgotando com as chamas se apagando. Não tenho mais magia, eu preciso acertar o corte. Ela dizia para ela mesma. Respirou fundo, segurou firme a espada enquanto a criatura começava a correr em direção a César. Se eu errar, ele pode se machucar feio, ou pior, o seu tornozelo já está ferido. Eu não posso errar, não com você, César. Ela estava tensa e o suor escorria em sua testa, tanto da pressão quanto do calor que o metal da espada emanava. Asker ouvia essa história sempre com orgulho e comentava: vocês juntos, César, são como o sangue e a chama de Targon, como se pudessem enfrentar qualquer coisa. Por isso eu digo, resista. O seu pai falava com um pouco mais de firmeza dessa vez. César podia sentir a vibração de suas palavras e sua voz grave. Não importa que te machuquem, ou que palavras sejam duras ou te incomodem. Quando o medo é grande, você sempre foi maior, César.
A criatura correu contra o garoto e colidiu com o escudo que ele usou para se defender. Embora a criança sentisse aquela dor insuportável em seu tornozelo, tentou resistir, mas caiu para trás. O escudo de madeira se partiu com o impacto e os seus pedaços voaram para o alto. O animal, sem perder tempo, preparou suas presas e tentou abocanhar o garoto. A sua irmã gritou: "César! César!" Gritou preocupada, pois tinha medo de que o garoto não conseguisse conter o animal. "Aguente firme!" Kaiowá correu em direção do garoto com a espada em mãos. Abaixou a lâmina e deixou a ponta do metal riscar o chão da terra, na medida em que ela avançava em direção ao animal. César viu a criatura avançando contra suas pernas para tentar morder sua carne. O garoto, rapidamente, olhou o campo de batalha, tentando pensar da forma mais rápida possível. Precisava ganhar tempo. Então ergueu suas mãos, agarrou as presas do javali e tentou impedir que a criatura abocanhasse suas pernas. Segurava o mais forte que conseguia e ganhava tempo. "Sai pra lá, bicho feio!" gritava, tentando conter a criatura. A criatura era poderosa, mas ambos dividiram forças bravamente. O pequeno César mostrava sua coragem e determinação em se manter vivo. Resistiu forte, mesmo com a dor percorrendo seu corpo. Suas mãos tremiam com a pressão que o animal exercia. Ele sentiu o mau hálito da criatura e até mesmo a saliva que gotejava sobre a sua pele. Enquanto ouvia a história, Askr comentava: "Sei que estamos em uma situação difícil, mas são essas situações na qual precisamos nos manter unidos. Não vou estar aqui para sempre, César. Você e Kaiowá sempre se protegeram. Na medida que o tempo passa, peço que mantenham isso por mim. Igual você fez aquela noite, mesmo com dor resistiu, mesmo com medo. Você resistiu, se controlou e tornou-se maior que o medo. Esse é você, César, herdeiro de Targon. Em um rei, é isso que esperamos. Você precisa conter-se, igual fez aquela noite." A pequena Kaiowá saltou sobre a criatura e cravou sua espada em meio ao pescoço do animal, até que a lâmina perfurasse a terra e fincasse. O animal tentou relutar por alguns instantes breves, agonizava, gritava, mas ela segurou firme o cabo da espada enquanto César o segurava pelas presas. A criatura gritava em desespero: "Morre, porco maldito!" Kaiowá gritou contra o animal. O corpo do animal finalmente amoleceu e perdeu forças. O seu último sopro de vida se foi. E ali estavam as duas crianças, ofegantes, com os corpos tremendo pela adrenalina. César, após a última pancada, estava incapaz em ficar de pé. Kaiowá respirou ofegante, largou a espada, que permaneceu em pé, fincada na terra e no corpo da criatura morta. Conseguimos, César." O pequeno César, no chão, respirando ofegante, respondeu: Acabamos com ele." O pequeno garoto se deitou no chão e ofegante ficou olhando as estrelas no céu, com um sorriso no rosto. "Somos imbatíveis, Kaiowá." Sua irmã também se jogou no chão ao seu lado, respirando aliviada. "Sim. Agora fica quieto um pouquinho, porque eu estou sem ar." Conforme César se acalma, a dor insuportável volta a tomar conta. "Você disse que tem medo de perdê-la, César. Se encarar seu medo e manter-se firme, não a perderá", Askr comentava em meio à história. A floresta tornou-se calma e silenciosa novamente. Kaiowá sorria e apontava para o topo das árvores. "Veja, César, olhe, está brilhando." Apontou na direção de uma luz que surgiu no topo de uma árvore. Na velocidade do cair de uma pena, essa luz descia lentamente no ar em direção a César. Os olhos do garoto brilhavam ao ver aquela luz, e como um sonhador, ele estendeu a mão na direção dela, tentando fazer com que ela caísse em sua mão. "Fadas? São fadas, Kaiowá?" Sua irmã permaneceu calada. Aquela pequena criatura que brilhava pousou na mão de César, e ao tocar sua pele emanou uma aura de energia mágica poderosa, que no contato anestesiou a dor do garoto imediatamente. A energia espalhou-se por seu corpo como uma película, e ao cobri-lo por completo, se dissipou no ar como poeira, levando embora consigo a dor e os ferimentos de César,
Seu tornozelo estava enfim curado e ele sentiu paz. A segunda criatura repetiu o mesmo feito em Kaiowá, sua irmã, que agradeceu. Obrigada. Agradeceu e sorriu de forma gentil para aquela pequena criatura, que de fato eram fadas. Asker, ouvindo essa história, sorriu e levantou-se para sentar ao lado de seu filho. Apoiou a mão sobre os ombros de César e sentiu que ele havia entendido o propósito da conversa. Não digo que você esteja mentindo, mas fadas são bem raras, então é um pouco difícil de acreditar. Será que não era um vagalume? César respondeu. Para o homem que lutou contra um guerreiro imortal e impediu que um deus antigo viesse para o nosso mundo, você não deveria achar fadas da floresta raras. Asker respondeu um pouco sem jeito. Bem, dessa vez você me pegou. Mas eu não tinha imaginação de um garoto de 7 anos. Haviam outros adultos lá, mas eu acho que podemos negociar se eu acredito ou não. Eu vou ter mais cuidado, meu pai. Não vou mais fazer isso. César respondeu, mencionando um incidente com um soldado mais cedo. Asker deu alguns tapinhas sobre o ombro de seu filho e disse: que bom que nos entendemos. Mas... só por curiosidade, posso saber se pelo menos você quebrou algum osso para que ele ficasse uns dias de folga? César respondeu: bom, eu acho que depois do que aconteceu, ele vai preferir virar um fazendeiro. Ambos sorriram com bom humor e o clima ficou mais leve. Eu peguei leve com ele. Ele não vai ficar com sequelas. Que bom. Espero que na fazenda ele tenha mais tempo para pensar e não falar besteiras. Asker respondeu. Até que um soldado interrompeu a conversa de pai e filho e disse: Vossa Alteza, meu príncipe, como o rei solicitou, ele chegou agora de viagem e já está sendo alocado nos aposentos do castelo. Parece que enfim o convidado do rei havia chegado. Asker respondeu: bem, parece que é o fim das conversas agradáveis por ora. E assim encerrou o ato 1 do capítulo 1 da história de Tribbles.